Olá, alunos! Vamos então à terceira unidade da nossa aula sobre como ler os clássicos. Bom, a gente viu nas aulas anteriores que um texto filosófico parte sempre de um certo problema, uma pergunta que ele quer responder, responde a esse problema através de teses, isto é, de uma posição que o autor toma, e que, para fazer isso, é necessário que o autor justifique, apresente as motivações que o levam a ter aquela posição, isto é, apresente argumentos para defender a sua posição. Uma boa leitura é aquela que consegue identificar esses vários aspectos do texto e trabalhar com eles a seu favor na leitura do texto. Bom, quando a gente fala de teses, argumentos e problemas, obviamente isso remete a gente àquela parte da filosofia que trata de argumentos, que é a lógica formal, mas também a lógica informal, ou seja, a retórica e a teoria da argumentação. A lógica tem muito a nos ensinar, embora os alunos costumam fugir das aulas de lógica no primeiro ano, porque ela assusta eles, provavelmente quando eles chegam no quarto ano ou depois vão fazer uma especialização, uma pós-graduação, percebem que a lógica é importante, é essencial para que a gente possa ler os textos de filosofia. Por quê? Porque a lógica ensina para a gente que, no discurso, existe uma forma muito particular de uso do discurso que envolve você colocar certas afirmações no começo e, a partir disso, tirar certas conclusões. Um discurso argumentativo ou um argumento é você tentar, a partir de afirmações que são aceitas pelo teu interlocutor, pelo teu leitor, fazê-lo chegar, fazê-lo aceitar uma outra proposição, uma afirmação diferente que não é inicialmente aceita por esse interlocutor. A gente parte daquilo que é comum para chegar àquilo que é incomum, aquilo que é diferente, que é a conclusão, que é a novidade do texto. E a gente tem que entender, então, esse processo. Isso significa, então, que o texto filosófico sempre será dividido, sempre apresentará, em vários momentos diferentes, aquilo que compõe um argumento. Em certos momentos, nós teremos premissas, isto é, afirmações que nós temos que aceitar e que devem levar a gente a chegar a uma conclusão que é diferente dessas. A conclusão, então, é aquela afirmação nova que deriva daquelas que vieram antes. Entender que todo texto está composto por premissas e argumentos, todo texto filosófico está composto por premissas e argumentos, nem sempre é fácil. Por que nem sempre é fácil? Porque se a gente pegar a literatura filosófica, a gente vai encontrar formas literárias muito diferentes. Se você pegar um artigo que foi publicado agora há pouco tempo numa revista de filosofia, muito provavelmente é bastante claro qual é o problema do autor, quais são os argumentos que ele apresenta, de que premissas ele parte e a que conclusão ele quer chegar. Em certos autores ou em certas correntes, isso é ainda mais fácil, isso às vezes se apresenta quase que de modo esquemático ou formal no próprio texto filosófico. Mas quando a gente recorre aos clássicos da história da filosofia, a gente encontra textos que têm uma forma literária muito diferente. A gente pode ter, em filosofia, tratados, isto é, grandes obras monográficas temáticas dedicadas a um tema ou a um conjunto de temas. A gente pode ter ensaios, isto é, observações um pouco mais soltas, um pouco mais descompromissadas, girando em torno de um certo tema que levam a gente a fazer certas considerações sobre aquilo que o autor nos propõe. A gente vai encontrar também, todos vocês sabem, por exemplo, diálogos, Diálogos existem desde a antiguidade até hoje. Platão, Agostinho ou Schelling escreveram diálogos, mas muito da obra filosófica contemporânea também tem a forma de diálogo, mesmo que seja de uma forma não explícita. As obras posteriores do Wittgenstein, por exemplo, têm claramente a forma de um diálogo entre o Wittgenstein e um interlocutor imaginário. Nós temos ainda, por exemplo, cartas. Se você quiser estudar um autor, você sabe que você precisa ler as cartas que aquele autor escrevia aos seus colegas filósofos. Bom, obviamente, essa diversidade literária
faz com que a gente não perceba, muitas vezes, que por trás da variedade de formas existe uma unidade de conteúdo, uma unidade de estrutura que pode ser justamente encontrada nessa tríade: problema, tese e argumentos para sustentar a tese. Quer seja num diálogo, quer seja numa carta, quer seja num ensaio, quer seja num poema ou em qualquer outra forma literária que o filósofo adote, o que nós temos é sempre um problema que deve ser respondido, uma tese que é a resposta a esse problema e os argumentos, que são as razões, os motivos, a justificação para que nós aceitemos a posição que o autor nos propõe. Se vocês pegarem qualquer livrinho de lógica introdutória, pode ser, por exemplo, do Nolte, por exemplo, os livros do Hegenberg, por exemplo, o livro do Mortari, tem vários livros bons de lógica disponíveis, vocês vão encontrar nesses livros, ou do Kopp, vocês vão encontrar nesses livros sempre um quadrinho onde a gente vai ler indicadores de premissa e indicadores de conclusão. Como o nome diz, indicadores de premissa são palavrinhas em português que me dizem quando é que eu tenho uma premissa. Se eu tenho um pois, se eu tenho um dado que, se eu tenho um como tal coisa, provavelmente o que se segue depois desses termos são premissas. Se eu tenho um logo, se eu tenho segue-se disso que, se eu tenho em consequência, se eu tenho portanto, aquilo que vem depois é uma conclusão. Tá certo? Bom, o que acontece nos textos é que muitas vezes esses termos não aparecem. Muitas vezes a conclusão, por exemplo, vem no começo do texto e os argumentos vêm em seguida. Um exercício que você pode fazer é pegar o texto, se familiarizar com esses termos que indicam premissas e conclusão e tentar ler o texto inserindo, colocando no texto essas palavrinhas que vão te dizer quando se trata de uma premissa e quando se trata de uma conclusão. E você vai ver então o que é que se segue de algo e o que é conclusão de alguma outra coisa. O que é que está sendo pressuposto e o que é que está sendo concluído no texto. Além disso, uma outra coisa importante que a gente deve lembrar quando a gente trabalha com premissas e conclusões, ou seja, com argumentos, é que existem basicamente duas coisas que a gente pode fazer quando a gente quer saber se um argumento é bom ou não. Uma delas é examinar se o argumento é válido do ponto de vista formal. Isto é, se aquilo que foi dito no começo se segue daquilo que foi dito na conclusão, se segue daquilo que foi dito no começo. Se eu digo, a rua estava escorregadia porque choveu, a chuva é uma boa causa para que a rua esteja escorregadia. Se eu digo, a rua estava escorregadia porque eu tomei muita cerveja à noite, bom, provavelmente a cerveja me faça sentir que a rua está meio escorregadia, mas não é uma razão que torna a rua escorregadia. No caso de dizer que a cerveja tornou a rua escorregadia, o que a gente tem é um non sequitur. A conclusão não se segue das premissas. Mas, além disso, a outra coisa que a gente quer saber quando a gente avalia um argumento tem a ver com a verdade das premissas. A gente quer saber se aquelas afirmações que o autor está colocando para nós como razões para aceitarmos uma certa conclusão são, de fato, verdadeiras. Não adianta o argumento ser válido, isto é, a conclusão se seguir da premissa, se a premissa é falsa. Um argumento onde a gente tem uma conclusão que se segue da premissa é chamado em lógica de um argumento válido. Todo argumento filosófico tem que ser válido, é a condição mínima que ele deve obedecer. Mas, além disso, um bom argumento filosófico é um argumento onde as premissas são verdadeiras, onde aquilo que eu digo no começo é verdade. E eu tenho que, então, verificar essas duas coisas. Primeiro, se a conclusão se segue das premissas e, depois, se as premissas são verdadeiras. Se o argumento passa por esse teste, a gente tem um nome para isso. A gente chama o argumento de argumento sólido. O argumento sólido é aquele que é logicamente válido, logicamente bem amarrado e bem construído, e também parte de premissas verdadeiras. Trabalha com afirmações que são verdadeiras. Para a gente poder concordar ou discordar com o texto, a gente tem que, primeiro, entender qual é a estrutura lógica dos argumentos, e se eles são, então, válidos, e depois, só depois, nos perguntarmos sobre
a validade ou não das premissas. Criticar um texto de filosofia, muitas vezes, é apontar quando o autor comete um não se segue ou quando o autor parte de premissas que são falsas ou pelo menos questionáveis do ponto de vista do leitor. E ao fazer isso, a gente também vai trazer para o texto as nossas dúvidas e a nossa contribuição para essa leitura. Muito obrigado. Ficamos por aqui nessa unidade.